Aqui é o professor Rodolfo e temos aqui uma questão do concurso para o cargo de auditor de controle externo, Engenharia Civil do TCL Tocantins. E diz aí a questão, na figura 1, se todas as barras possuírem as mesmas propriedades, os momentos no ponto C da barra C, que seria o momento nesse ponto aqui, no ponto C da barra CB, que seria nesse ponto aqui, e no ponto B da estrutura serão respectivamente, e aí são dadas aqui algumas opções. Então, antes de tudo, né, eu tenho aqui um pórtico que ele é 2 vezes peristático, né, já que eu tenho 3 reações aqui e 2 reações. Então, para eu calcular os momentos nesses pontos, eu precisaria calcular, a princípio, né, as reações. Então, pelo método das forças, isso aqui seria uma estrutura 2 vezes peristática. Por mais rápido que eu fizesse isso daqui, talvez aí uns 20 minutos, meia hora aí para conseguir resolver a questão. Não sei se isso é muito adequado numa prova de concurso, né? Se fosse para resolver aí pelo método dos deslocamentos, eu teria também, a princípio, né, colocar aqui um apoio no ponto D e uma chapa no ponto C. Também teria que resolver um sisteminha 2x2 aí. Talvez eu pudesse eliminar o balanço, né, transponder a carga do balanço para cá, para esse ponto. Ficar com o sistema aqui só de uma vez, mas em todo caso eu acho que eu consigo resolver essa questão sem precisar fazer muita conta. Só analisando aqui as informações que foram dadas. Não é muito comum, né? Mas como ele deu aqui os sinais, né? Os sinais vão ser importantes para a gente, né? E aí, já que ele deu os sinais, por isso que está essa indicação dessa barrinha tracejada aqui. No caso, essa simbologia, né, para quem não está acostumado, só quer dizer que se eu tiver um diagrama, alguma coisa parecida com isso, que provavelmente é o que deve estar acontecendo aqui, onde tem a linha tracejada, indica que é a parte, entre aspas, aí de baixo do elemento, né? Onde eu desenharia os meus momentos positivos. Então aqui eu teria um momento positivo e aqui eu teria momentos negativos. Não é o caso aqui dessa barra, mas se eu tivesse alguma coisa parecida com isso, aqui eu teria momento positivo e aqui eu teria momento negativo. Obviamente que isso aqui está errado, né? Não tem como esse diagrama ser assim. Esse daqui sim. Então, os sinais aqui vão ser importantes para a gente. Então, vamos ver o que, é que eu consigo tirar dessa questão aqui. Eu precisar fazer aqui o mínimo de conta, né? Então, a primeira coisa que eu posso observar aqui, que eu acredito que será útil para a gente, é que aqui na barra DC, embora a estrutura seja peristática, a barra DC, por ser um balanço, eu posso analisar aqui pela esquerda e meio que eu já tenho resolvido essa barra inteira, né? Se eu quiser saber o cortante, se eu quiser saber o momento, como o foco aqui é os momentos, eu vou focar só no momento, né? Então nessa barra de cá, posso dizer com toda certeza do mundo, né? Que o momento aqui vai ser igual a menos 12, que é o valor da carga, vezes 2 vezes 1. Então eu sei que o momento aqui vai ser igual a menos 24 kNm. Aqui em ponto D é igual a zero, que deve ser alguma coisa parecida com isso. Mas a informação toda que eu quero aqui é que nesse ponto o momento é igual a menos 24 kNm. Vou começar a anotar essas informações aqui, né? Então, primeiro, aliás, vamos fazer parecido com o que a gente faz lá no método de deslocamentos? Só dar nome aos pontos aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C1, esse daqui vai ser o ponto C2 e esse daqui vai ser o ponto C3. Seguindo a simbologia lá dos meus deslocamentos, das questões que eu tenho resolvido aqui, eu poderia dizer que aqui no ponto C1, esse momento MC1 seria igual ali ao 24 kNm, né? Seria um valor que a gente tem conhecido. Então, a primeira informação que eu vou anotar aqui é que o MC1 é igual a 24 kNm, tá? Deixa eu ver o que mais que eu consigo identificar aqui. Veja só, viu? Eu tenho aqui no vão CB um vão de 8 metros, né? É um vão muito grande aí e tem carga distribuída nesse vão todo. Poderia estimar, né, que essa viga toda aqui, o pórtico como um todo, eu devo ter alguma deformação, alguma coisa parecida com isso, né? Essa viga aqui vai descer muito, e como essa ligação aqui é rígida, provavelmente esse pilar está fazendo isso aqui, né? Você deve concordar comigo nesse ponto, né? Então eu devo ter uma deformação mais ou menos parecida com isso daí. O que me diz, né? Posso interpretar desse caso aqui, que essa barra, ela está sendo tracionada do lado de cá, né? Está sendo tracionada aqui do lado esquerdo. E se ela está sendo tracionada do lado esquerdo, significa que o momento que está atuando aqui em MC3, ele deve estar agindo aqui nesse sentido, né? Então aqui eu teria o MC3. Vou anotar aqui como informação que eu tenho também. Que o MC3 está, né? Posso dizer, no sentido horário, né? De atuação aí. E se o momento está agindo nesse sentido, pela nomenclatura que eles colocaram aqui, que é essa linha tracejada, já que a tração está acontecendo do lado de lá, se eu fosse traçar esse diagrama aqui, provavelmente, né? A gente pode conferir isso depois no FITU, se fosse o caso.
Mas provavelmente o que eu tenho é que esse diagrama ele deve ser alguma coisa parecida com isso, né? Já que a tração está acontecendo ali do lado da esquerda. E se a tração está acontecendo do lado da esquerda, eu já poderia dizer aqui, né? O momento no ponto C da barra C, não sei qual é o valor, mas eu posso afirmar que ele tem um valor negativo, né? Por enquanto está coerente, né? Todas as alternativas aqui, elas são negativas, né? Então, a princípio, ainda pode ser A, B, C, D ou E, né? Qualquer uma dessas alternativas aqui ainda são válidas, né? Com as informações que eu trouxe até agora. Aí vamos, de novo, pegar um conceito lá do mais deslocamento, né? A gente calculava lá MC1 zero, MC2 zero, né? E no final, quando a gente já tinha equilibrado o problema, a gente tinha que o somatório de momento que estava agindo em determinado ponto, ele tinha que ser igual a zero, né? Para o nó ficar equilibrado. Então, se eu já tenho aqui que o MC1 está agindo no sentido horário e o MC3 também está agindo aqui no sentido horário, obrigatoriamente, para esse ponto estar equilibrado, o momento MC2 ele tem que estar no sentido anti-horário, né? Então, vamos anotar essa informação aqui também, que o MC2 ele está no sentido anti-horário. E se ele está no sentido anti-horário, a gente consegue identificar, nesse caso aqui também, qual seria o sinal dele, né? Se ele está no sentido anti-horário, significa dizer que está tracionando aqui a parte de cima da viga. E está tracionando a parte de cima da viga, meu diagrama seria alguma coisa parecida com isso, aqui, né? Seria desenhado na parte de cima. E pela simbologia da linha tracejada, eu teria aqui, então, um momento negativo nesse ponto, né? Esse ponto aqui é o ponto que eu chamei de C2, mas pela enunciada aqui seria o ponto C da barra CB. Então eu tenho que o momento C da barra CB, obrigatoriamente ele tem que ser negativo. E aí se ele tem que ser negativo, eu já posso eliminar aqui das minhas opções, né? Deixando de ser válidas aqui. A opção B não é válida pra gente mais, porque foi positivo, né? A letra C também não é válido mais, porque também está indicado aqui como positivo. E a letra E também não é válido mais, porque está aqui como positivo. Então só sobra pra gente aí as alternativas A e D, né? Como é que eu vou conseguir identificar o A e o D? Então, para identificar o A e o D, eu vou usar o que eu falei um minuto atrás, né? Que o somatório dos momentos que estão agindo aqui no ponto C tem que ser igual a zero, né? E se o somatório de momentos no ponto C tem que ser igual a zero, eu tenho aqui que o momento MC1, vamos considerar que, eu vou pegar o convencional mesmo, né? O sentido anterior é positivo, tá? Aqui eu tenho menos MC1 mais MC2 menos MC3, isso daqui tem que ser igual a zero, né? Como a gente já sabe que o MC1 é igual aqui a 24, então aqui eu teria menos 24 mais MC2 menos MC3, isso aqui tem que ser igual a zero. O que implica pra gente aí que o MC2 menos o MC3 tem que ser igual a 24. Eu não preciso saber quem é o C2 nem quem é o C3, eu só sei que a diferença de um para o outro tem que ser igual a 24. E aí, analisando aí o que sobrou pra gente, que são as alternativas A e D, eu vejo aqui que o D não é válido, né? Porque no D eu tenho que o MC2 está igual ao MC3. Não pode, né? Então, cancela aqui o D e a nossa alternativa correta seria, então, a alternativa A. A gente nem precisou calcular o momento em B, né? Só com a análise aqui do momento que estava no ponto C, a gente já consegue identificar que é a alternativa A. Beleza aí? Nesse mesmo concurso, tinha outra questão aqui, que é essa questão 43, que dizia o seguinte: na figura 1, se todas as barras possuírem as mesmas propriedades, o valor das reações de apoio horizontal e vertical no ponto A serão respectivamente, e aí são dadas as opções, né? De novo aqui, né? Talvez pudesse pensar aqui em resolver usando o método das forças, mais deslocamentos, mas nesse caso aqui eu acho mais esperto para a gente, se tratando de um concurso que a gente não tem muito tempo, utilizar as informações já da questão anterior, né? Da questão anterior, eu identifiquei que esse momento aqui seria igual a 24 kN. Deixa eu colocar a unidade, né? Para cargo de consciência. Eu tenho que o momento aqui embaixo na barra C ficou igual aí a 24 também, né? Então aqui também eu teria um momento também no sentido horário igual a 24 kN. Nesse ponto daqui seria igual então a 48 kN. E o B eu não calculei, mas eu vou considerar que está certo, que a informação que foi dada aqui é 72 kN. Como é dito aqui que é negativo, né? Provavelmente esse diagrama aqui é como eu já tinha previsto, né? Seria uma coisa parecida com isso. E o momento aqui, no caso, é menos 72 kN. Tá, eu vou representar ele aqui também.
a reação de apoio, no caso, né? 72 kN. Aliás, esse daqui é coerente que fique tracejado, porque aqui é esforço interno, né? Então veja só, para calcular as reações no ponto A, né? Eu posso só fazer um recorte aqui da barra AC, conforme a gente estava finalizando nossas questões lá do método de deslocamentos. E aqui em relação à barra C, eu teria, não tem carregamento nenhum, né? Aplicado na barra, mas já que eu fiz um corte aqui, eu tenho que representar o esforço interno, né? No caso ali seria o 24 kN. Com isso aqui eu consigo calcular o valor da minha reação HA, no caso, né? Então aqui eu tenho HA, e fazendo ali o somatório de momentos em relação ao ponto C igual a zero, eu tenho aí, tomando regra da mão direita, pode ser direita, menos 24, aí eu tenho aqui menos HA, já vi que eu errei o sentido do HA, né? Menos HA vezes 4 igual a zero, o que implica aqui que o HA vai ser igual a menos 6 kN. Como deu negativo, é uma informação aqui, né, que está me dizendo que o sentido que eu adotei é o sentido errado. Então eu vou trocar o sinal aqui para positivo e vou inverter o sentido da força que eu tinha colocado, né? H na verdade é para a direita, né? Então H é para a direita com o valor de 6 kN. Então H para a direita com o valor de 6 kN indica aqui que pode ser a letra B ou a letra C, né? Elimino aqui o A, o D e o E. E para calcular o valor da reação vertical VA, eu posso tomar o pórtico inteiro, né? Se eu fizer aqui o somatório de momentos em B igual a zero, eu teria, deixa eu representar aqui o H e o VA. Eu teria aqui, vou tomar a regra da mão esquerda, tá? Menos HA vezes 4, mais VA vezes 8. Daí eu tenho toda a carga distribuída, né? Menos 12 vezes 10 vezes 5. E tenho mais 72. Veja que não faz diferença eu colocar ou não esses momentos aqui, né? Tanto porque eles são tanto como também o somatório deles é igual a zero, né? Então, menos H vezes 4, mais VA vezes 8. Menos 12 vezes 10 vezes 5, mais 72. Isso daqui é igual a zero. Supondo que eu estou no concurso, que eu não posso usar a calculadora, vou dividir aqui todo mundo por 4. Então aqui eu tenho menos H, vai ficar só menos 6. Aí mais 2 vezes VA. Estou dividindo por 4, né? Então, menos 3 vezes 10, 30. 30 vezes 5, 150. Mais 72 dividido por 4, isso aqui vai ficar 18, né? Igual a zero. Vou dividir por 2 de novo. Menos 3, mais VA, menos 75, mais 9 igual a zero. Então aqui eu tenho que o VA vai ser igual a menos 3 menos 75, menos 78. Menos 78 mais 9, menos 69. Inverto o lado aqui, 69 kN. Então a alternativa correta seria D. Então, anulo aqui a C, né? Então, reações de apoio, 6 kN para a direita, 69 para cima no ponto A. Ponto B não importa. E em relação aqui aos momentos, eu tenho que o momento no ponto C da barra C seria igual, então, aqui, menos 24 kN. No ponto C da barra CB, menos 48 kN. E no ponto B, menos 32. Já coloquei aqui, né? Beleza aí?